Por que o conflito milenar entre Israel e Palestina? Quem é o grupo Hamas? Quer entender um pouco dessa história? Então, vem comigo. O conflito entre Israel e Palestina. Uma guerra milenar entre esses dois povos. Eu fiquei curiosa e fui pesquisar por que esse povo brigam tanto, por causa daquele território. Então eu entendi que, na verdade, a Palestina nunca foi um estado, nunca foi um território. Pelo contrário, os judeus sempre tiveram aquelas terras, sempre foram deles. Então a Palestina entrou nessa história por conta de uma vingança do imperador de Roma contra um levante que aconteceu com ele naquela época. Eu estou falando do século II depois de Cristo. Tem uma coisa que é interessante entender. Naquela época que o povo estava sofrendo, oprimido pelo Império Romano, com fome, doença, o povo estava completamente desnorteado. Então surgiu no meio daquele povo um homem, um líder revolucionário, com o intuito de salvar aquele povo da mão do domínio de Roma. Então, ele, para as pessoas, para os judeus daquela época, ele era considerado o Messias que veio para salvar aquele povo das mãos do imperador, do Império Romano. Sendo assim, aquele povo passou a seguir aquele homem, formando um exército. E foram para cima do imperador. Tentaram aí um levante contra o imperador de Roma. E aquela rebelião não teve sucesso. Logo foi sufocada pelo imperador Adriano, que mandou crucificar todos os rebeldes. Foi terrível. E o que é pior, é aí que os judeus perdem a sua pátria. Porque o imperador mandou expropriar a terra dos judeus. Isso, os judeus perderam a sua pátria. Então os judeus foram retirados da sua terra. Cada um, por um lado, dispersou, outros foram vendidos como escravos, outros foram exilados, outros foram mortos. E foi uma catástrofe para o povo judeu. E para piorar ainda, o imperador mandou que aquele povo, aqueles povos, os cananeus, os jebuseus, os amorreus, aqueles povos que estavam por ali, que povoassem aquele território. E em maior quantidade, os cananeus. Os cananeus eram aqueles povos, quando Josué foi instituir as terras, aqueles povos habitavam por lá. Então, todos aqueles povos que estavam espalhados juntaram ali e formaram o povo palestino. Palestino por quê? Porque o Adriano, o imperador, ele rebatizou Judeia de Palestina. Síria, Palestina. Porém, aquela terra, mais para adiante, mais para frente, foi trocada foi conquistada por outros. Veio o Império Bizantino, ficou por um tempo. Depois, muito mais para frente, veio o Império Constantino. Depois vieram os persas. Depois vieram os cruzados, os árabes. E depois vieram os turcos otomanos, que permaneceram no poder até 1917.
Sendo assim, o que nós entendemos aqui? Que aquele povo palestino, com o passar do tempo e com os povos árabes que entraram ali, eles foram praticamente forçados a se converter ao islamismo. Então, ali ficou junto o povo judeu com o povo palestino, todos juntos, convivendo sempre ali, só que um povo que se converteram ao islamismo e o povo judeu continuou com a sua religião. Então, basicamente é isso aí. Os dois povos passaram a viver no mesmo território, porém sempre um querendo dominar ali. E com o fim do Império Otomano, quem passa a dominar aquela área é o Império Britânico. Porém, o Império Britânico, eles acharam que tinha muito petróleo para explorar em Israel. Mas estavam enganados. Israel não tinha petróleo. Então, depois deles fizerem tantas escavações e eles não conseguiram nada, decepcionados, eles entenderam que não ia adiantar ficar com aquelas terras, porque primeiro eles já estavam com a economia abalada. E eles também não podiam sustentar tantos lugares que eles conquistaram. Mas também eles não queriam perder. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um mapa e fizeram vários pedaços de chão e começaram a distribuir por aqueles povos, para os sheiks, né, para os árabes, né, e foi aonde o povo judeu, que já desde o século XIX para o início do século XX, eles tinham um movimento sionista. E nesse movimento sionista, eles queriam ter de volta a sua pátria judaica. Então, eles foram até a Liga das Nações Unidas e falaram: nós queremos uma pátria também. Mas esse sonho judeu se tornou possível em 1948, após a Segunda Guerra, que eles resolveram partilhar, fazer o plano de partilha. Então eles queriam dar a pátria tanto para os judeus como para os palestinos. Então chamaram-os para a reunião. Então era 54% para os judeus e mais 45% para os palestinos. Porém, Jerusalém, como os judeus queriam Jerusalém, a Palestina queria Jerusalém, então não deixaram que ninguém ficasse com Jerusalém, e Jerusalém ia ficar sob o controle internacional. Os árabes, ou os judeus, aceitaram, mas os palestinos não aceitaram. Os palestinos disseram: não, nós não queremos esse acordo. Então foi fundado em 1948 o Estado de Israel. A Palestina não aceitou, declararam guerra e investiram contra os judeus, mas foram massacrados. Em 1964 foi criada a OLP, um movimento que era pela Organização da Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat. Em 1967, Israel, temendo um possível ataque, alegou que seria atacado e atacou primeiro. Então ele atacou Síria, Egito e Jordânia, todos de uma vez, ocupando novos territórios. Sendo assim, Israel passa a incorporar ao seu Estado, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, a Península do Sinai, as colinas de Gólon, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Em 1967, Israel toma Jerusalém das mãos da Jordânia e a faz a sua capital. E em 1973, uma nova guerra assolou a região,
A Guerra do Yom Kippur foi uma resposta à Guerra dos 6 Dias. Então, os países árabes tentaram reaver os seus territórios perdidos. Egito e Síria atacaram Israel nesse dia e recuperam a Península do Sinai e as colinas de Golã. Mas depois, com a ajuda dos Estados Unidos, Israel recupera outra vez esses territórios. Em 1979, o Israel devolve a Península do Sinai para o Egito. Em troca, o Egito reconhece o Estado judeu. E é importante salientar que o território cedido ao Egito era maior do que o próprio Estado de Israel. Em 1987, surge a primeira intifada. Intifada é um movimento de insurreição contra o sistema israelense, que eles atacaram com pedradas, com pauladas, o exército israelense. Enfim, a tão esperada paz. Em 1993, Israel e Palestina reconhecem a existência um do outro. Então é assinado um acordo de paz, que é o Acordo de Oslo. Onde entra o Hamas nessa história? Bom, o Hamas, ele aparece aí em 1987, ele é fundado. Em 2006 ele ganha força porque existe uma eleição na faixa de Gaza, o Hamas contra o regime Fatah. Fatah é o regime que atualmente domina a Cisjordânia, que é a outra parte da Palestina. Porque em Gaza, faixa de Gaza, existe a Palestina de Gaza, que é dominado pelo Hamas, e a outra parte da Palestina que é dominada pelo grupo Fatah. Que o grupo Fatah, ele concorda em fazer as pazes com Israel de uma outra forma, na base da conversação, do acordo. Porém, o grupo Hamas é na base da violência, porque o único intuito do grupo Hamas é destruição total de Israel. Ele não concorda com negociações, ele não quer negociações, ele quer a destruição total de Israel. Ele tem o estatuto do Hamas, em que ele fala qual é o desejo dele. Então isso é bem claro entre os dois partidos. Então, Palestina, da Cisjordânia é um. A Palestina, que é da Cisjordânia, que é do regime Fatah, é uma. E a Palestina, que está ali na faixa de Gaza, é outra, é dominado pelo Hamas. A Israel. Porém, Israel, para se defender, então ele fecha as fronteiras para evitar de ser bombardeado pelo grupo Hamas. Ele faz um muro imenso, então ele fica, a faixa de Gaza fica isolado por conta desses ataques do Hamas. E o Hamas não dá trégua. E um dos seus últimos ataques foi em 8 de outubro de 2023. Um ataque, uma carnificina, uma maldade sem precedente que nós estamos acompanhando por esses dias. E muitas mortes, muita guerra, um horror.
Então, pessoal, esse é o Hamas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, eu peço para deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, né? E que Deus abençoe a todos vocês. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye!